para a vossa plataforma, os chamados recibos verdes, acabava. Boa tarde. Bom, pelo menos era preciso mais coragem do que aquela que temos assistido por parte do Governo para enfrentar um problema central, que é a existência de cerca de 900 mil a 1 milhão de falsos recibos verdes em Portugal. Como é que vocês fazem a distinção entre os falsos recibos verdes e aqueles que são admissíveis? Bom, o que é facto é que a esmagadora maioria dos recibos verdes em Portugal correspondem a uma situação ilegal, desde logo. Porque não se tratam de empresários como o Governo tenta passar a mensagem, tratam-se de pessoas que, tendo uma hierarquia rígida, um horário e, portanto, respondendo perante uma situação típica de trabalho por conta de outrem, é-lhes imposto um regime muito mais desfavorável, que é o regime dos recibos verdes, autorizado por um contexto geral que tem autorizado, infelizmente, a precariedade, e esta é uma das dimensões, talvez, mais brutal deste enorme avanço da precariedade em Portugal. Ou seja, são, ao fim e ao cabo, na vossa perspectiva, trabalhadores por conta de outrem, mas que não têm esse tipo de benefícios. Essa é uma ilegalidade que detectam, e é das mais óbvias e que vastas vezes é referida. Que outro tipo de desvantagens existem para quem de facto tem que ganhar dinheiro através da passagem desses recibos verdes? Bom, quer dizer, a situação é sempre muito desvantajosa para um trabalhador, porque ele é considerado justamente como se fosse um empresário quando não é essa a situação a que corresponde. E, portanto, não tem uma série de direitos sociais, como o subsídio de desemprego, o apoio na doença, apesar de estar obrigado, como este Código Contributivo vem provar e reforçar, a descontar, por exemplo, a Segurança Social sem ter, na maioria dos casos, nenhuma retribuição. E, portanto, esta resposta que, por exemplo, o Governo dá, esta alteração para passar de uma situação anterior que já era injusta, em que o trabalhador a recibo verde poderia descontar escolhendo o escalão mais baixo para a Segurança Social, temos agora uma nova proposta, que é de que o trabalhador a recibo verde passe a descontar sobre 70% daquilo que declara, supostamente na sua condição de empresário, que já notamos que não é a verdade da situação. E, portanto, o que nós achamos é que responder ao problema central dos recibos verdes é acabar com esta enorme fraude social que impõe condições de vida e de trabalho muito mais difíceis a um conjunto enorme de pessoas e, portanto, responder-lhe é deixar de autorizar e, portanto, o Governo tem nas suas mãos essa responsabilidade e os mecanismos mais do que suficientes para impedir que continue a avançar esta situação. Isso não parece estar para breve, fazendo uma análise ao que se passa nas intenções, ou pelo contrário. Quais são as intenções do Governo. Neste âmbito da revisão do Código Contributivo, encontra algumas vantagens ou algum melhoramento da situação destes trabalhadores precários? Não, é como lhe digo, quer dizer, eu acho nada que... Nada muda em benefício de quem tem que eu penso que nada muda. Passar este dependerá, isso, cada caso depois pode ser avaliado por cada pessoa. Por exemplo, para um trabalhador a recibos verdes que consiga num mês declarar rendimentos à volta dos 1.000 euros, esse trabalhador descontará mais do que anteriormente para a Segurança Social. Enfim, o que nós achamos é que a resposta não passa por tratar estes trabalhadores como empresários, passa, isso sim, por enfrentar este problema, que é um problema enorme na sociedade portuguesa. O Governo, aliás, no âmbito da revisão do Código de Trabalho, falou muito sobre um combate à precariedade que nós não assistimos todos os dias. Um combate que até poderia vir dentro do próprio Estado, que acaba por empregar também muitos trabalhadores nestas condições. Portanto, nós hoje sabemos que há mais de 100 mil trabalhadores a trabalhar diretamente para o Estado que fazem situações precárias. Como é que vocês pretendem alertar consciências para este flagelo? Plataforma Precários Inflexíveis, o que é que podem fazer? Que tipo de iniciativas é que podem ter para alertar consciências dos trabalhadores? Bom, o que nós tentamos é, de uma forma permanente, poder ter as melhores iniciativas que possam denunciar estas situações, tentar agrupar o máximo de gente possível e criar um campo de conflito que possa inverter esta situação. E há uma resposta muito forte em sido dada nos últimos anos, penso eu, e no próximo dia 1 de maio, por exemplo, nós, em conjunto com muitas outras pessoas, em Lisboa e no Porto, participaremos naquela que é a manifestação geral de todos os trabalhadores, com uma marcha própria de precários, o May Day 2009, depois na sequência já do May Day Lisboa 2007, o May Day Lisboa 2008, este ano no Porto, em Lisboa, uma marcha de precários para o dia 1 de maio, onde pensamos dar uma resposta forte também. Já tiveram algum contacto com algum partido político e obtiveram alguma resposta que vos tenha interessado? Bom, o que nós fazemos é dirigir-nos socialmente para toda a gente com este problema. As respostas
que vão sendo dadas pelos vários intervenientes é aquilo que cada uma das pessoas pode avaliar no seu cotidiano. O que nós dizemos, e é sobretudo a isso que nos dirigimos, é quem tem responsabilidades de poder alterar esta situação, que é, neste caso, obviamente, o Governo, e que, lamentavelmente, muito pouco tem feito por este assunto e por todos aqueles que dizem respeito não só à precariedade, como à resposta mais evidente à crise, que é nós estarmos a pagá-la desta maneira, com precariedade, com baixos salários, com menos rendimentos e também com o desemprego, que é um flagelo brutal e que se impõe cada vez mais socialmente. Tiago Gilot, da plataforma Precários Inflexíveis, muito obrigado pela sua presença em estúdio no Diário da Tarde.